primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, a gente vai ler a partir do versículo 10. Eu não sei como é a liturgia, os irmãos podem se assentar, porque a leitura vai ser longa. Aí o que eu peço só é atenção, a igreja pode estar descansada. Então a gente vai ler o primeiro capítulo da carta de Paulo aos Coríntios, do versículo 10, e a gente vai ler até o 30. Vai ser uma extensão aí, uma leitura longa, mas Deus há de nos ajudar. Amém? Os irmãos acharam aí? Diz assim: irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhe que todos estejam de acordo naquilo que falam e que não haja divisões entre vocês. Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e num mesmo propósito. Pois, meus irmãos, fui informado a respeito de vocês por alguns membros da casa de Cloe, de que há brigas entre vocês. Refiro-me ao fato de cada um de vocês dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas e eu sou de Cristo. Será que Cristo está dividido? Será que Paulo foi crucificado por vocês, ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que vocês foram batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além desses, não me lembro se batizei algum outro. Afinal, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavras, para que não se anule a cruz de Cristo. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste século? Não é de fato que Deus tornou louco a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Porque judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para o judeu e loucura para o gentio. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Irmãos, considere a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muito nobres de nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Mas para vocês que são dele em Cristo Jesus, a qual se tornou para nós da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Amém? Uma leitura longa. Irmão, eu vou ser simples. E o que eu peço para os irmãos é atenção. Só isso. E se os irmãos saírem daqui pensando, para mim, eu acho que eu já fiz a minha parte, né? Que às vezes a gente se preocupa muito em levantar a igreja, emocionar você. Mas se você sair daqui pensante, porque o evangelho ele é racional também, né? Às vezes você tem que estar atento no que está sendo dito para você compreender a mensagem. Então, se você sair daqui pensando no que eu disse, eu acho que eu já vou ter feito minha parte. Vou falar do modo mais simples possível. Irmãos, vamos ao contexto dessa carta, né? O interessante é a gente entender por que Paulo escreveu isso aos Coríntios. O porquê ele fala que a sabedoria humana não pode revelar quem Deus é. E ele fala a respeito do poder do evangelho. Que a única coisa, a única força que pode mudar homem e mulher é o evangelho de Jesus Cristo. Mas a gente tem que entender porque dentro da igreja
de Corinto havia divisão e o povo lá estava meio brigando lá dentro da igreja, uns dizendo que era de fulano, outros de ciclano, e a gente entendendo o contexto de onde a igreja foi colocada, a gente entende o que a mensagem quer nos dizer. A igreja de Corinto foi fundada por Paulo, lá em Atos capítulo 18 a gente já viu, né? Se a gente ler um pouco a Bíblia, Atos capítulo 18 fala da fundação da igreja. Paulo está vindo da cidade, né? Da sua segunda viagem missionária, ele está vindo de Atenas e passa em Corinto. E Paulo, sempre que ele passava num lugar, a primeira coisa que ele procurava era uma sinagoga, para poder ir lá pregar o evangelho. E Paulo, no capítulo 18, ele procura a sinagoga e vai pregar a palavra do Senhor. E aonde a palavra de Deus ela é pregada de fato, é rebuliço. O povo da cidade fica meio enciumado que Paulo está pregando o evangelho, e o povo se levanta contra Paulo e leva Paulo para ser julgado. Apóstolo Paulo sendo julgado, ele sai de lá, de Atenas, de Atenas e vem para Corinto. E de Corinto, depois, Paulo ele vai para a cidade de Éfeso. Então Paulo está lá, a igreja lá, e por causa da perseguição que houve pela pregação do evangelho, ele teve que sair fugido. O homem que abriu a porta da casa, o rapaz que cuidava da sinagoga, Paulo fechou a porta e falou assim: eu vou para a casa do cara lá e vou pregar lá. Ele foi lá pregar a palavra, o povo achou ruim, catou o rapaz que abriu a casa para ouvir, para pregar o evangelho, e deram uma surra no rapaz. E Paulo, correndo um risco, Paulo sai de Corinto e vai para Éfeso, né? Então, o Paulo, lá no capítulo 18, o apóstolo Paulo implanta a igreja de Corinto. Só que a igreja de Corinto, quando Paulo chega lá, e é aí que a gente entra na questão do contexto da mensagem, é que quando Paulo chega na cidade de Corinto, o negócio lá era terrível. Corinto era uma cidade muito grande, ela era banhada por 2 mares, e lá tinha 2 portos. O porto Lequeu, pelo rio Jônico, e o porto de Sencreia, banhado pelo mar Egeu. Então, por ser uma cidade de porto, muitas das mercadorias do mundo, muita gente afluía para a cidade de Corinto. Corinto era uma cidade grande, cosmopolita, era uma cidade que tinha gente do mundo inteiro, era tipo São Paulo, só que com um porto no centro. E a cidade, por ser muito grande, tinha gente de todas as partes do mundo. E a gente vê que a cidade também ela era influenciada pela cidade de Atenas, uma cidade que sempre prezou pela sabedoria, pela inteligência. Lá a gente vê o berço da filosofia humana na cidade. Então a cidade ela era bem diversificada culturalmente também. Só que o que a gente vê é que Paulo, para essa cidade, só o evangelho tinha o poder de transformar. Porque Paulo ele sabe que a filosofia ela nunca conseguiu responder aos anseios humanos. Um dia eu ouvi o pastor Ralph falar que o que pode preencher um buraco que está dentro de mim e de você, que coisa nenhuma no mundo consegue preencher, é o Senhor Jesus Cristo. A gente às vezes tenta achar subterfúgio, achar uma coisa aqui, outra ali para preencher, mas a gente sempre está vazio, sempre falta algo dentro de nós. A gente lembra da época que a gente estava fora da igreja, a gente ia para o samba, a gente ia para o futebol, a gente estava numa balada, estava dançando, parecia que a gente estava feliz, não era? Estava tudo ok, mas enquanto chegava dentro de casa, um vazio, uma tristeza que tomava conta. Você vai dizer: eu acabei de participar aqui de uma coisa legal, que me deixou feliz, mas agora eu estou triste, eu estou vazio. E você sabe que hoje essa tristeza foi preenchida por Jesus Cristo, pois só Ele ainda é o poder para transformar a vida do homem e da mulher. A cidade, por ser uma cidade de gente inteligente, uma cidade bem movimentada, era uma cidade que era bem promíscua. Era uma cidade que o ambiente dela era de prostituição. Porque a gente vê que lá tinha o altar da deusa Afrodite. Lembrei. A deusa Afrodite, irmãos, era a deusa da fertilidade. O culto prestado por Afrodite, irmão, tinha 1000 prostitutas que subiam para o templo e serviam aos homens lá. De manhã, elas cultuavam lá, os homens iam lá e se entregavam às mulheres para cultuar. E à noite, essas mulheres desciam para a cidade para poder fazer o trabalho dela, né? E aqui a gente sabe, vamos ser éticos por causa das crianças. E a gente sabe que foi aí, dessa situação,
por a cidade ter essa promiscuidade toda, que Paulo prega o evangelho. E a cidade era muito sensual. E tudo isso, irmão, todo esse contexto da sabedoria, da prostituição, da liberdade, foi levada para dentro da igreja de Corinto. Porque a gente vê Paulo, porque se você olhar no capítulo 1, versículo 1, Paulo começa abençoando a igreja, falando muito bem da igreja. Fala, olha, vocês, versículo 5, porque em tudo forem enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado, de maneira que não lhe falta nenhum dom, enquanto a revelação do Senhor Jesus, enquanto aguarda a revelação do nosso Senhor Jesus. Olha que coisa interessante. Era uma igreja que não faltava nenhum dom. Era uma igreja que era rica em todo conhecimento. Era uma excelente igreja, pastor Ralph. Mas dentro da igreja havia divisão. Porque o povo pega essa cultura do mundo, do saber dos filósofos, né, na cidade de Corinto, e leva para dentro da igreja. A gente aqui tem que entender também o contexto cultural, porque na cidade de Corinto, influenciada lá pela cidade de Atenas, havia os sofistas, os filósofos, né? O sofista era um tipo de professor que ele ensinava por dinheiro. Eles eram mestre na arte da retórica. Eles nunca se importou com a verdade. Eles falaram assim, se eu conseguir impressionar alguma pessoa com o que eu digo, já está valendo. O sofista, ele nunca procurou com a verdade, porque ele dizia que a medida do homem é ele mesmo. O que você faz, você não deve satisfação para ninguém. Então havia essa liberdade, os sofistas. Então lá o que tinha lá era assim, ó. Por exemplo, está aqui o irmão Danilo. O irmão Danilo era um professor que chegava lá na cidade e começava a falar. Aí de repente chegava o irmão Antônio. O irmão Antônio era outro que começava a debater com o irmão Danilo. Só que aí o pessoal ficava olhando e falava assim, vamos ver quem ganha o debate, porque as pessoas eram apegadas à sabedoria. Os sofistas, e fica claro aqui, que nunca se preocupou com a verdade. Eles achavam que se eu falasse qualquer coisa que você quisesse ouvir, e você falasse assim, gostei do irmão Danilo, ele corria atrás do Danilo. Gostei do irmão Antônio, eu vou atrás do irmão Antônio. Chegava o irmão Ralph na cidade, para falar também a respeito, eu vou atrás do Ralph, vou atrás do Eric. Então assim, eu sou do Danilo, eu sou do Antônio, eu sou do Ralph, eu sou do Eric. Era esse ambiente que tinha dentro da cidade. A gente vê isso agora dentro da igreja. A divisão dentro da igreja por causa da eloquência do pregador. O povo tinha deixado de lado Jesus Cristo, que era o centro de tudo, para começar a seguir homens. Porque dentro da igreja o que ele diz? Ele fala assim, eu sou de Paulo. Eu sou de Cefas, eu sou de Apolo, e outros diziam que eu sou de Jesus Cristo. E dentro da igreja estava desse jeito, igual era no mundo, estava dentro da coisa. A gente tem que olhar aqui, irmãos, também e lembrar que ele fala assim no capítulo 1. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo, chamados para ser santos com todos os que estão em todos os lugares, invoca o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor dele e nosso, chamado para ser santificado e chamado de santo. A palavra ágio é o povo que foi separado, o povo que foi tirado do mundo, o povo que agora nasceu de novo, o povo que sofreu a transformação através do Espírito Santo. Quando esse povo é chamado, esse povo é transformado, esse povo agora é um novo povo, com uma nova mente, porque na mente do povo agora quem tem é a mente de Cristo. Então os irmãos, em vez de prosseguir em santificação, chamado para ser santos, eles estacionaram. A gente pode ver isso no versículo 3, no capítulo 3 de coisa. Paulo chega e fala assim, irmãos, eu queria ir com vocês com mais coisas, mas como sois ainda infantis, como ainda são carnais, eu não posso passar as coisas para vocês. Eu sei que aqui essa igreja ela não é carnal de maneira alguma. O que a gente falar aqui, quem vem pregar, já ouviram, porque vocês já não estão mais no leite espiritual. O leite espiritual na igreja, irmão, é a bênção, toma lá, pega aqui, vai lá, faz você chorar, mas não muda a sua vida. A palavra do Senhor ainda é arrependei-vos, irmão. É a palavra de vida ainda que muda o coração do homem e da mulher, é arrependei-vos. O evangelho não mudou. Mas o sofista chegava lá e ficava. O que você quer ouvir? É carro? Olha, hoje tem carro.
Ei, o que você quer? Casa? Hoje tem casa. O que você quer? A porta aberta? Toma aí. Aí a pessoa ia lá, tinha carro, tinha casa, mas não tinha transformação nenhuma de vida, porque o evangelho ainda é transformação de vida do homem e da mulher. O povo deixou de progredir na santificação, deixou de lado. E chegou o Apolo vindo de Alexandria. Alexandria é um centro cultural muito grande. Tinha lá uma biblioteca com mais de 1 milhão de exemplares de livro. Homem eloquente, capítulo 18 de Atos fala a respeito. O engraçado é que ele tinha conhecimento, mas teve que ter Priscila e Áquila na vida dele para ser batizado com o Espírito Santo. Não adianta ter só sabedoria e não ser cheio de Deus. Mas quando ele chega lá, Apolo chega na cidade de Corinto, irmão, e ele vai pregar na igreja, o povo fala: eita, chegou um homem sabido, chegou um homem que entende das coisas, chegou um homem agora que é entendido em filosofia, que faz... Olha, chegou... A igreja se dividiu, aí começou o partido de Apolo, o povo que gostava, né, que é o gentil que gostava de ouvir uma pregação mais humanística. Tinha o povo de Cefas, né, que era de Pedro, o povo mais humilde da igreja, mais apegado às tradições judaicas. Tinha o povo de Paulo, né, que é o pessoal da hipergraça, não entenderam o que era graça. O povo não entendeu, porque graça, capítulo 5 de Romanos fala: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aí o povo pegou e falou assim: já que onde abundou a graça, onde abundou o pecado, superabundou a graça, vamos pecar mais para que a graça abunde mais. O povo tinha entendido tudo errado. Falou assim: já que eu estou pecando e Deus me abençoa, vou pecar mais, porque quanto mais eu pecar, mais eu vou ser abençoado. Entendendo tudo errado o conceito de graça. E esse povo a gente vai ver dentro do contexto, porque dentro da igreja de Corinto, se você for ver, e eu tenho que voltar aqui, tinha gente, ó irmão, olha só isso que interessante. Dentro da igreja, irmão, uma igreja que foi chamada para ser santo. Olha como estava a situação da igreja. Havia divisão do que a gente está falando, tinha incesto, irmão, dentro da igreja. Um rapaz estava dormindo com a madrasta dele, dentro da igreja, e o povo tinha, como estava tudo cheio de dom e cheio de palavra, o povo estava tudo tranquilo, estava fazendo de conta que não estava nem vendo. Olha a situação da igreja. Tinha crente que estava brigando, porque dentro desse conceito de disputa, o povo começou a disputar dentro da igreja. Dentro da igreja o povo estava disputando para ver quem era mais sábio, brigando por causa de bens materiais, e estava levando o povo ao tribunal, para processar um irmão processando outro. Em vez de o irmão resolver dentro da igreja o que ele tinha para resolver, estava procurando juiz, advogado para processar. Dentro da igreja já não... Que comunhão tinha dentro dessa igreja, irmão? Nenhuma. E Deus está falando. São santos e santificados, tirado do mundo, cheio de todo dom. Irmão do céu, aí que eu falo. Tem gente que vê a pessoa sapateando, vê a pessoa pulando, é homem de Deus. Quem sabe se você é homem de Deus? É a tua esposa, é o teu pai, é o teu filho. É eles que sabem se você é homem de Deus. O testemunho do homem de Deus é dado primeiro dentro de casa. Não é o que é feito na rua, irmão. É fácil eu colocar aqui o terno, vir aqui ministrar para você, chegar lá dentro de casa, eu trato meu pai e minha mãe igual um cavalo. E o povo estava desse jeito, disputando lá para ver quem era o coisa. Incompreensão a respeito da liberdade cristã, que nós estávamos falando, o povo fala assim: gente que pode fazer tudo, porque onde abundou Porque Paulo escreve isso em Romanos, mas parece que é bem válido na igreja de Corinto, né? Os ricos, irmão, na Santa Ceia, porque a Santa Ceia ela é diferente da nossa, né? Tinha a festa ágape. A gente vai ver na leitura da Santa Ceia, ali, o capítulo 11 de Coríntios, fala, né? Aquele que tem fome, come em casa, né? Diz que o povo se reunia para fazer a festa ágape, era uma mesa servida cheia de comida. Só que os ricos que chegavam lá comiam primeiro que os pobres. Quando os pobres chegavam dentro da igreja, não tinha mais nada para comer. Tinha acabado tudo e começou a virar uma confusão, briga dentro da igreja por causa de comida. Tanto que essa prática no segundo século lá, terceiro, quarto século, foi retirada. Porque os irmãos chegavam lá, enchiam a cara, quando o povo chegava mais humilde, já não tinha mais nada para comer. E a confusão a respeito dos dons espirituais e das ofertas. É aqui que o presbítero Danilo falou a respeito da colheita. Na igreja de Corinto, quem falava línguas, tinha o dom de línguas, esse era super santo. Parece que é uma coisa que não é, a gente aqui é continuista e a gente crê nos dons. A gente não está falando não, mas
Irmãos, lá, como, por exemplo, aqui tem um irmão que não fala em língua, mas ele prega, não prega? Mas só que quem pregava e não falava em língua, parecia que era menos santo do que aquele que falava. Tem irmão que só toca, não fala em língua. Aí ele fala assim, mas o irmão só toca. Irmão, Deus dispensou cada um, isso aqui é um corpo. O corpo não é feito todo de mão. O corpo não é feito todo de orelha. Cada membro dentro da igreja de Cristo tem uma função. Você tem sua função aqui dentro da igreja bereana. Você tem valor, tem o pastor Ederson, mas o irmão que está lá cuidando, aqui gravando, cuidando lá do projetor, para Deus ele tem o mesmo valor, irmão. Isso aqui é o corpo de Cristo, isso aqui não é lugar para disputar, para ver quem é mais. E o povo achava que, não, aqui porque eu falo em língua, eu pulo, eu revelo, eu oro, e você não faz isso. Havia esse clima de disputa dentro da igreja. O povo queria saber de sabedoria. Sim, chegar um homem lá, sabe, falando das coisas bonitas, é esse povo que eu sigo. Hoje em dia, não é isso. Hoje em dia, se vir alguém aqui falar da cruz, e eu estou falando para a igreja que só ouve falar de cruz. Eu posso falar de outras igrejas, que às vezes a gente participa, às vezes posso falar até da minha. Se você for falar apenas da cruz, o povo dorme. É chato. É chato esse evangelho que só transforma a minha vida e que me livra do inferno. Esse evangelho eu não quero. Eu quero um evangelho prático. Que eu possa tatear, que as minhas bênçãos eu possa tocar, que eu possa dirigir. Você foi livre do inferno e você quer mais o quê? Você foi livre da eternidade, da ira de Deus, irmão. E você quer mais o quê? A igreja queria isso, é por isso que Paulo fala. Eu poderia ir até vocês com sabedoria, mas eu não quis ser assim com vocês. Eu fui em simplicidade pregando o evangelho da cruz. Aleluia. É somente a cruz de Cristo é que pode transformar, irmão. Esse evangelho, hoje em dia a gente vê adulteração. Hoje em dia a gente vê um evangelho de performance, né? A teologia do coach, né? Eu nem sei o que é isso, mas parece que se você é um derrotado, se você acreditar, você vai conseguir. Isso é positivo, mas isso não é evangelho. Isso não é evangelho, irmão. Isso não salva vidas. Isso pode te ter uma condição nem espiritual, mas o seu ser ficar, beleza com isso. Mas aí não é evangelho. Paulo fala, irmãos, o evangelho é o evangelho da cruz. É o evangelho da cruz ainda que tem que ser ministrado e tem que ser pregado nos púlpitos. É o evangelho da cruz ainda que transforma a vida. Não é sabedoria. Paulo fala, olha para vocês estão procurando homens sábios que pregam o evangelho, à luz do mundo. Mas me fala, quem através da sabedoria pode revelar Deus? Me fala um filósofo que chegou à conclusão, através de seu pensamento, que Deus existe. Deus não pode ser provado, Deus não é experimento científico de ninguém. Quando Moisés perguntou quem o Senhor é, ele falou assim, Moisés, não importa, eu sou. Eu não sou criado, Moisés, eu sou. Eu sou, Moisés, e isso basta. Eu sou, ele é o eu sou, irmão. E a pessoa querendo falar assim, agora por revelação aí, por estudo, vai lá, lê Platão, lê Sócrates, para ter conhecimento, mas você nunca vai encontrar o evangelho neles. É somente aqui nas escrituras. E eles pagavam um pau tão grande, desculpa a linguagem, eles admiravam tanto esses homens, que Paulo usa o contraste com eles, falando aqui no versículo 26. Irmãos, considere a vocação de vocês. Isso aqui é para a igreja aqui, presta atenção. Para mim e para todos os evangélicos aí. Irmãos, considere a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre de nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Mas vocês são dele em Cristo Jesus, a qual se tornou para nós da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie no Senhor. Olha o que Paulo está dizendo. Aqui tem algum filósofo entendido?
Aqui tem algum engenheiro? Pode até ter, não estou dizendo isso. Aqui tem alguma pessoa de nobre nascimento, de família rica e abastada? Da onde você saiu? Quem você é? A luz do mundo, o que é que nós somos? Nada. Se você for falar do evangelho para uma pessoa que estudou, ela vai dizer que isso não tem valor de nada. Mas o evangelho não foi revelado a eles, foi revelado a nós. Foi revelado a cada um de vocês que está aqui nessa noite. O poder do evangelho não foi revelado para Mário Sérgio Cortella, não foi revelado para Luiz Felipe Pondé, que é os gurus, né? Leandro Carnal, a gente vê bastante, né? E é interessante. Mas nenhum deles está interessado na cruz, em quem Jesus fala que foi revelada a verdade do evangelho. Para mim, para você que está aqui nessa noite, irmão. Esse é o segredo de Deus, é as coisas loucas, desprezadas, aquelas que não são para humilhar aquelas que são. Ei, você vai pregar o evangelho e as pessoas não vão querer dar ouvido. Porque eu li um livro do Martin Lloyd-Jones, falando sobre avivamento, e ele pega aquela parte do evangelho, que os discípulos, Jesus sobe ao monte, os discípulos estão lá embaixo. Eles acabam de voltar da missão e expulsou o demônio, né? Jesus sobe para o monte e eles ficam lá no pé do monte. Irmão, acho que ele estava lutando com o demônio lá, uma pessoa lá possessa, um bom tempo. E sai, e não saía. Jesus desce do monte e fala, em nome de Jesus, sai. Aí ele fala assim, ó, essa casta só sai com jejum e oração. Martin Lloyd-Jones pega essa parte e ele fala que essa casta hoje em dia é a sabedoria humana. Contra essa é dificílima você lutar. Esse aí você tem que buscar dentro da Bíblia fundamento para você poder falar do evangelho. Hoje em dia, pela facilidade das redes sociais, do acesso que nós temos, todo mundo consegue falar para você que Deus não existe. Irmãos, eu tomei uma surra de um menino de 15 anos lá no Paraná. A mãe dele olhou para mim e falou assim, Alex, tá aí ó, é ateu, não acredita mais em Deus, convence ele aí. O maior estreito que eu passei na minha vida. Fui falar com o menino começou a falar de física, falar da expansão do universo, que não sei o que. E eu sem argumento, irmão, para aquilo, eu falei, e agora? Porque o evangelho é fé. Como eu vou provar a fé, irmão Danilo? É na vivência. Eu não tenho, ó, isso aqui é um copo que dentro tem água, isso aqui você toca. Mas tenta pegar a fé. Não tem, a fé é abstrata. Né? Ela não é tangível e palpável. E ele cheio de argumento, eu falei assim, e agora, o que eu faço? Mas eu compreendi uma coisa depois, para quem não quer crer, nenhuma explicação é válida. Para quem não quer crer, tanto faz ou tanto fez. Qual é a sua missão? Falar de Jesus Cristo. Quem convence o homem? O Espírito Santo. Você vai falar, nego vai falar assim, ah lá, aquilo é um doido. Sabe por quê, irmão? Os filósofos, ele acham assim, o evangelho é o ópio para aquele que está doente, Deus morreu. É esse tipo de coisa que a gente vê aí. Essa sabedoria, eu e você não tem poder nenhum, irmão. Somente você estando cheio do Espírito Santo para falar da palavra, e o Espírito Santo agir através dessas vidas e convencer. Irmão, Paulo, ele regou, Apolo regou, Paulo, mas quem dá o crescimento é Jesus Cristo. Eu prego, o irmão Ralph prega, o irmão Eric prega, o irmão Antônio prega, mas quem é que convence? É eu que vou convencer você aqui nessa noite de alguma coisa? Não, irmão, é somente o Espírito Santo de Deus. E esse evangelho, ele continua sendo loucura para os que se perdem, mas para os que crêem é poder de Deus, irmão. E o poder de Deus vai ser revelado no último dia, que está próximo. Está próximo, irmão. Está ruim a coisa, está feia. Gente levantando bandeira disso, daquilo. Crente levantando, eu defendo aquilo. Ele só não está defendendo mais o evangelho. Ele defende político A, defende político B, mas você não vê ele falar de Jesus Cristo. Todo mundo tem solução. Olha na televisão hoje. Qual é a solução? É a vacina, não é? Que está fazendo? É o remédio. Mas você ouve na boca desse povo de Deus?
Você ouve falar que é Jesus Cristo que tem todo o poder, que Ele que reina e Ele sabe o momento exato que tudo isso vai passar? A gente não vê, irmão. Porque o Evangelho é loucura, as pessoas querem uma salvação que elas podem tocar. É pela fé, irmão, é Jesus Cristo crucificado. É somente por Cristo, por mais ninguém, é a cruz. É loucura para um, mas para você é poder de Deus. O mundo nunca vai dar a resposta que somente Cristo pode dar. Você sabe disso. Você sabe da sua vida, como você chegou aqui. Se eu for contar a minha história, irmão, olha o meu sofrimento. Aonde eu conheci Cristo? Namorava. Era feliz, 7 anos. Aquilo para mim não era namorada, era Deus. Era Deus. Fazia tudo pelaquela mulher e um dia terminamos. Irmão, cada um tem a sua dor, cada um tem um testemunho. Um veio do crime. Eu falo assim, o meu é o mais leve, sofri de amor. Misericórdia, sofrer de amor é dolorido. Você já amou alguém aí que você não foi correspondido? Você sabe que esse negócio dói. O resto você toma ali um anador, né? Vai no médico, toma um remédio na veia, mas amor, irmão, misericórdia, dói demais. Você chora, irmão. Ia no trem chorando. Meu, que coisa, hoje eu olho assim, Senhor, obrigado. Era feio demais, mano. Parava na praça lá em Osasco. Ela me deixou. Não que eu queria me suicidar, mas eu achava que essa dor só seria alcançada através da morte. Passava esses pensamentos suicidas. Fundo do poço. Por quê? Por causa do amor. Perdeu fortuna? Não. Perdeu o quê? Ela foi embora. Falava o nome dela e eu chorava. E doía, irmão. Mas era a minha dor, é o meu testemunho. Aí fui barganhar com Deus. Falei, Senhor, se o Senhor me trazer ela agora, eu nunca, vou aceitar Jesus e vou batizar. Trouxe. O sofrimento aumentou. Porque não estava certa a forma que as coisas estavam acontecendo. Aí sofri mais ainda. Aí dobrou o sofrimento. Aí irmão, foi uns 3 anos. Até a partir do momento que eu batizei lá de verdade, que aceitei Jesus, né, irmão? Tá com dor, emocionado. Levantei a mão, no outro dia tá fazendo a mesma coisa. Mas um dia eu tive um encontro com Cristo mesmo. Foi nesse dia que a minha vida mudou, irmão. E hoje, nada mais é importante que o Senhor Jesus Cristo na minha vida. Irmãos, o vazio, irmão Ralph, que você falou, só foi Ele que me preencheu. O irmão ministrou isso um dia lá, na igreja, lá na sede. E eu falei, é isso, foi Ele que me preencheu. Porque eu achava que eram as outras coisas que podiam me preencher. Irmão, eu ia pro pagode. O irmão Antônio é da época lá que nós tinha grupo de pagode lá na Alegria. Ele sempre tocando, o irmão Danilo também tocava lá os instrumentos. Ia pro pagode, irmão. Ó, aqui, ó, pezão aqui na parede. Não vou colocar não, tá, irmão? Pezão na parede aqui, pastor Éder. Um copo de cerveja na mão, achava, nem dançava, não dançava, né, irmão? Gordo para se mexer é meio difícil. Né? Hoje eu falo assim, né? A gente, assim, eu quero ser tomado, mas Deus sabe, irmão, que ele dá a pessoa 120 quilos pulando e rodando, as articulações vão embora. Eu falo assim, só prega que tá bom. E ficava lá, achando que estava feliz, né? Achava que se bebesse era, ó, filé, legal, tomava cerveja. Já que tava, hoje eu vejo os meninos, né, com o tal do... É Chevette, né, irmão? Os meninos estão felizes com corote. O mundo tá meio terrível, né? É que o suco com água de coco gelada e um corotinho lá de fruta. E você vê lá, a meninada tá se afundando nisso, né? E eu achava que isso era felicidade. Irmão, a partir do momento que eu comecei a estudar a Bíblia e vi o que era a obra de Cristo, aí tudo mudou. Irmão, sabe quando sua vida vai mudar? Quando você se debruçar sobre as Escrituras. Você nunca vai ser surpreendido por nada. Irmão, vai chegar pregador aqui, que vai falar de tal coisa, vai falar assim, não, isso aqui não está na Bíblia não. Qual o nome da igreja de vocês? Bereana. E por quê? Porque os mais nobres, né? Porque eles examinavam o quê? As Escrituras, irmão. Tem gente que fica emocionado, chega Apolo na igreja, eu sou de Apolo. Aí chega Pedro para pregar, eu sou de Pedro. O problema não era nem Apolo nem Pedro, era o que o povo ouvia, porque Apolo e Pedro pregavam Cristo. Pregava Jesus Cristo, o povo que era de Cristo confundiu. Diz que, só voltando um pouquinho, diz que esse povo era o povo mais terrível lá da igreja.
Porque era o povo que não estudava e resolvia tudo aqui pela revelação. O irmão falava, vamos estudar a Bíblia. Não, mas eu ouvi de Deus. Quando eu ouvia de Deus, quem é que vai falar contra? A gente sabe que Deus revela, irmão. Quem aqui não é fruto de uma revelação? Mas ser doutrina é só a Bíblia. É só a palavra, é só a Escritura. Somente as Escrituras. Aonde está o poder de mudar a vida do homem e da mulher? Na palavra de Deus ainda, através do Espírito Santo. É a cruz de Cristo ainda que transforma a vida do homem e da mulher. Vocês aqui é bem estruturado e eu louvo a Deus por isso. Pastor Ederson, presbítero Danilo, homens que sempre estão lá conosco pregando. A gente fala assim, né? Eu estava conversando com o pastor Ralph agora dentro do carro. Você pode chegar na Bereana e falar que a mensagem é dura. Você prega, os irmãos falam assim, isso aí foi nada. Porque a gente vê aqui, né? O presbítero Danilo pregando, o pastor Ederson, vocês têm um evangelho puro e simples, irmão. E ninguém quer cruz, porque o evangelho da cruz nos humilha. O evangelho da cruz mostra a nossa situação de pecador. Você é forte, você é vencedor, você vai conseguir o evangelho. Você estava condenado, você estava perdido. Sem mim você não é nada. O evangelho humilha e ninguém quer. Ninguém quer. Ninguém quer saber. Quem não quer ouvir falar que você é pecador e está condenado? Quem quer? Nas igrejas de hoje, ninguém. As pessoas querem os 5 passos para a felicidade, né? 10 passos, 5, casal que enriquece junto, não sei o que lá junto. Aí traz essas coisas para dentro do evangelho. O evangelho ainda é a palavra e a cruz de Jesus Cristo. Somente Cristo, irmão, é que pode mudar. Eu sei que não é novidade, vocês aqui já estão acostumados, mas continue firme. Você que é da igreja bereana, leve esse evangelho para outras igrejas. Não tenha medo de pregar o evangelho. Pregue a palavra em tempo e fora de tempo. A gente autoajuda, irmão, tem psicólogo, psiquiatra que pode ajudar a gente, mas dentro da igreja ainda é a palavra de Deus, ainda é Jesus Cristo, amém? Irmãos, até aqui o Senhor me ajudou, né? Fiquei um pouco nervoso por causa dos ministros que estão aí me assistindo, mas, irmão, o importante é que Cristo seja glorificado. Eu agradeço mais uma vez a vida do pastor Ederson, o presbítero Danilo, obrigado pela confiança, meus amigos que me acompanham e a igreja, um abraço. Continue orando pela minha vida. Obrigado por tudo. Por mais uma vez, irmão Danilo. O senhor me convidou. Eu falei assim que eu amo a Bereana porque é a que me chama para pregar, né? O irmão Danilo é o único que se arrisca lá ainda e eu tenho que louvar a Deus por isso. Que Deus possa vos abençoar e palmas ao Senhor Jesus Cristo.